Assassinatos a machadadas na Casa Villisca. Neste vídeo você vai conhecer a história e os mistérios que cercam essa casa, onde um casal e 6 crianças foram assassinados a machadadas. O culpado nunca foi encontrado, mas a casa não é conhecida somente pela brutalidade dos assassinatos ocorridos ali, mas também por ser mal assombrada por espíritos que ainda clamam por justiça. 9 de junho de 1912. A família Moore atendeu a um evento chamado Dia das Crianças, na igreja presbiteriana na cidade de Villisca, no estado de Iowa, Estados Unidos. Evento esse que havia sido organizado por Sarah Moore, esposa de Josiah Moore, também conhecido como Joe. Eles voltaram para casa por volta das 9h45 da noite. Essa seria a última vez que eles seriam vistos com vida. O casal tinha 4 filhos, com idades entre 5 e 11 anos. 3 meninos, Herman, de 11, Arthur, de 7, Paul, de 5 e uma menina, Mary, de 10 anos. Com eles estavam outras 2 convidadas da família, Ina, de 8 anos, e Lena, de 12, que eram filhas de vizinhos. Em algum momento depois da meia-noite, o assassino começou com as execuções, começando pelo casal. Joe foi assassinado primeiro, levando tantos golpes na cabeça que seus olhos não foram encontrados. Depois de matar Joe e Sarah, o assassino foi até o quarto das crianças e matou Herman, Catherine, Boyd e Paul. Voltou ao quarto do casal Moore e deu mais machadadas nos 2. E logo depois, seguiu para o quarto onde as convidadas Ina e Lena dormiam. Quarto esse que ficava no primeiro andar. Os investigadores acreditam que todas as vítimas morreram enquanto dormiam, com exceção de Lena Stillinger, que foi encontrada deitada atravessada na cama e com um corte de defesa no braço. Fatos bizarros sobre o crime. O assassino usou a lâmina do machado em Joe, enquanto o resto das vítimas morreram com golpes feitos com a parte de trás do machado. Cada vítima recebeu entre 15 e 30 machadadas. Todos os espelhos da casa foram cobertos com roupas ou lençóis. Todas as cortinas foram fechadas. As janelas e portas que não tinham cortina foram cobertas com lençóis. Todas as vítimas foram cobertas com lençóis depois de serem assassinadas. O machado ensanguentado foi encontrado no quarto onde as irmãs Stillinger dormiam. O assassino tentou limpar o sangue, mas não conseguiu. O machado pertencia ao próprio Josiah. Em cima da mesa, encontraram um prato de comida cheio, mas intocado, e uma vasilha com uma mistura de sangue e água. Lena foi encontrada com a camisola rasgada, sem roupas íntimas e com uma marca de sangue na parte interior da coxa, o que leva a acreditar que houve abuso sexual. Um pedaço de bacon, de aproximadamente 1 quilo, foi encontrado do lado do machado usado no crime. Suspeitos. O crime nunca foi solucionado e foi responsável por destruir carreiras políticas e promover outras. Houveram vários suspeitos, como o então senador Frank Jones, antigo patrão de Josiah Moore. Os investigadores acusaram o senador e seus filhos de terem contratado um assassino chamado William Mansfield para matar Joe e sua família. Sabe-se que Frank tinha uma rixa com Joe porque Joe havia pedido demissão, aberto seu próprio negócio e levado com ele a franquia de tratores John Deere. Outro suspeito foi Henry Lee Moore, um serial killer que foi acusado de matar 25 pessoas a machadadas, no mesmo período em que os assassinatos em Villisca aconteceram. Henry foi condenado por matar sua avó e mãe a machadadas, mas nunca confessou o assassinato dos Moore e Stillinger. O suspeito mais bizarro dessa história foi com certeza o reverendo George Kelly, que tinha histórico de problemas mentais e havia sido acusado de espionar mulheres, pedindo a elas que posassem nua para ele. O reverendo estava na cidade para ensinar na cerimônia do Dia das Crianças. Aí você se pergunta,
O que uma pessoa com um passado assim está fazendo ensinando crianças em igrejas? Bom, era 1912. Nessa época não haviam recursos de hoje, e era muito fácil uma pessoa esconder seus podres. Ele deixou a cidade entre 5 e 5:30 da manhã, algumas horas antes dos corpos serem encontrados. Ele comentou com alguns dos passageiros que houve um crime horrendo em Villisca, mas que ainda não havia sido descoberto. 2 semanas depois, ele voltou à cidade fingindo ser um detetive e até participou de um tour na casa com a polícia. Kelly chegou a fazer uma confissão, dizendo que Deus havia suspirado em seu ouvido, comandando-o que cometesse aquele crime. Mas depois disse que havia sido forçado a assinar a confissão, e a investigação começou a ser desmoralizada. No fim, não encontraram provas suficientes, e depois de 2 julgamentos, o reverendo foi absolvido. Nos dias de hoje, a casa passou por diversos donos até que em 1994, Martha Lynn comprou o imóvel e retornou às condições de 1912, removendo o encanamento e a eletricidade. Desde então, a casa se transformou em uma atração turística onde os visitantes pagam cerca de R$ 1.300 para dormir lá por uma noite. Martha diz que tem vários cadernos de anotações cheios de experiências sobrenaturais que as pessoas tiveram durante a noite. Ela diz que raramente os visitantes vão embora sem experimentar algo. Eles dizem que escutam vozes, tiram fotos de anomalias e até brincam com as crianças. Outros mais ousados jogam o Ouija board e levam paranormais para evocar os espíritos dos mortos. Nós escutamos as crianças, rindo, chorando, gritando, disse uma visitante após uma noite na casa. Um dos casos mais famosos foi o de um homem chamado Robert Steven Lawrence, que na época tinha 37 anos e morava em Rhinelander, Wisconsin, e viajou até Iowa somente para dormir na casa com um grupo de paranormais. Durante a noite, ele desapareceu e foi encontrado com facadas no peito. No momento em que aconteceu, Robert estava sozinho. Depois de recuperar-se, ele disse à polícia que as facadas foram dadas por ele mesmo e recusou-se a dar mais detalhes do que havia acontecido. Quando a dona da casa foi questionada sobre o incidente, ela respondeu: "Todos esperam que algo venha até eles. Às vezes, eles gostam de arriscar o destino." Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal Mistérios e Terror. Senão, eu vou arrancar a sua alma.